Enquanto nós nos calarmos ou fecharmos os olhos para essa realidade e não apurarmos a nossa capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de ter esse feeling, né, mais e mais crianças vão sofrer violência, às vezes debaixo dos nossos olhos. Porque a gente vê também aquela famosa pergunta aí, será que os casos aumentaram ou foi porque agora as denúncias estão chegando mais? Eu vejo que os dois, as denúncias sobre isso aí, a forma de publicidade disso aí é maior, como também os casos aumentam, naturalmente, porque tem uma série de fatores que levam a isso. Aí eu pergunto para você, Samuel, dentro do contexto, então, intralar ali, papai, mamãe, filhos, o que você coloca como dica, então, para os pais começarem a atentar mais para esse tipo para que isso seja algo de interesse dos pais? Porque tem pais que pensam assim, eu estou tranquilo, estou suave, estou favorável aqui. E como se fechasse os olhos mesmo para essa realidade. Mas às vezes não é só dentro da sua casa. Ele pode ser alguém que vai olhar, ajudar o vizinho, o irmão, o primo. Isso também pode acontecer, né? Você falou aí sobre aumento de casos, né? O número de casos. É bem verdade que quanto mais a gente começa a falar sobre um assunto, esse assunto vai ganhando evidência, as pessoas começam a se mobilizar em torno dele. Não é diferente em relação à violência, à violação de direitos contra crianças e adolescentes. Por isso que o Maio Laranja ele é tão importante, tão significativo essa bandeira ser levantada, não só no mês de maio, mas também em outros meses. Por quê? Se a gente for pegar uma estatística, a estatística do Disque 100, que é o canal que a gente pode fazer denúncias sobre qualquer tipo de violação de direito, inclusive contra crianças e adolescentes, se a gente pegar a estatística aí de 2011 até primeiro semestre de 2019, só no Disque 100, o Disque 100 recebeu mais de 230 mil ligações denunciando casos de maus trato, de abuso sexual e de violência contra crianças e adolescentes. Então é um número muito grande. Se a gente divide isso, dá 3, 4 casos por hora no Brasil. E tem uma pesquisa que aponta que essa é só a ponta do iceberg, Serginho, que só 10% dos casos chegam a efetivamente ser realizada alguma denúncia. Ou seja, então seriam 2.300.000 casos, né, nesse período aí de 2011 a 2019. Não temos ainda os dados do segundo semestre, me parece. Demora um pouquinho a ser contabilizado. Mas para vocês verem o número de casos e aquilo que é subnotificado. Quantas crianças, quantos adolescentes estão sofrendo as consequências da violação de direitos, né, e quantos adultos crescem, né, com esses traumas, com essa marca de infância e muitas vezes não sabe aonde procurar, o que fazer, qual o meio, né, qual instituição, enfim, como lidar com esse trauma que foi colocado ali lá atrás. Você falou sobre a questão dos pais, né, o que fazer. Tem uma palavra que eu gosto muito e que é importante a gente praticar muito nesse período de isolamento, que é dialogar. Separa a palavra dia e logar. Logar de dia é você ter, e é de dia, né? Não dá para dialogar de noite na hora que você está dormindo. Parece algo óbvio, mas não é tão óbvio assim quando a gente para poder pensar a importância da comunicação dentro de casa. Os abusos, eles acontecem dentro de casa com pessoas do entorno da família, porque o primeiro ponto é a família, os pais, muitas vezes não têm esse canal de diálogo com os filhos, mas o abusador, ele consegue articular isso de maneira muito, muito sutil, ganhar a confiança da criança, do adolescente, também dos pais, e aí muitas vezes acontece. Isso quando não é o pai, quando não é a mãe, quando não é um irmão mais velho, quando não é um tio, padrasto, né, que também é muito comum. Então, o diálogo e você ensinar. Hoje há muita controvérsia em relação à educação sexual das crianças, mas é muito importante, né, os pais se atentarem para a educação sexual do seu filho e da sua filha. Não negligencie isso e não relegue esse tipo de ensino a terceiros. Eu acho que cabe aos pais, principalmente, esse ensino, assim como
os outros princípios básicos, a educação sexual precisa se iniciar em casa, com os valores, né, da família, com a moral da família, com os princípios, né, que a família tem, princípios religiosos também que a família pratica. Tudo isso precisa ser colocado, não de maneira rígida, mas de maneira que permita esse diálogo com a criança, com o adolescente, que cria esse canal. Até porque, não é, Samuel, a gente entende, sabe que acontecendo assim, essa educação, esse ensino vindo de casa, naturalmente já é uma defesa que você estabelece ali para os seus filhos. Porque se ele sabe o que passa a ter ali dentro da sua capacidade, a noção do que é certo, do que é errado, ele vai saber que ele tem essa liberdade com o pai e com a mãe, ele pode tirar suas dúvidas com o pai e com a mãe, então ele não fica refém de quem queira lhe propor, seja virtualmente ou em realidade, quem queira propor alguma coisa diferente. Então, isso já é vamos dizer, uma vacina, defesa, né? Já é uma defesa. Geralmente os abusos eles acontecem em situações de vulnerabilidade emocional. Então, a criança que ela não tem um ambiente de afetividade adequado, em que não há troca, né, que não há olhar, eu costumo dizer que o olhar, ele traz vida. Quando uma criança ela é olhada, ela é amada, ela é cercada de afeto, de carinho, de limite também, que é importante, de disciplina, que faz parte, isso por si só já é um muro, né, de proteção que a criança vai ter. Ou seja, ela tem um canal de confiança com seu pai, com sua mãe, ou com um outro adulto, né? Às vezes você falou sobre a importância da sociedade como um todo abraçar essa causa, né, da prevenção à violência contra a criança, porque se na sua casa você tem essa prática de conversar, de educar, né, de trazer educação sexual para o seu filho, para a sua filha, o vizinho precisa ter essa prática também, porque senão o filho do vizinho traz, né, eles são amigos ali, os filhos se relacionam, ele vai trazer para o seu filho alguma coisa que possa fazer com que ele desenvolva aí algum comportamento erotizado e tudo mais. Então, como que é importante a comunidade, a sociedade se mobilizar para criar, né, ações de prevenção? Assim como nós temos aí aquela rede de vizinhos protegidos, né, que é a questão da segurança do bairro, das casas, viu alguém estranho, alguém ali, alguma movimentação estranha na casa de alguém, aí toca um apito, chama a polícia, um chama o outro, seria mais ou menos assim até para esse contexto. E nós não podemos fechar os nossos olhos, precisamos aí, claro, defender as nossas crianças, e é para isso que nós levantamos essas bandeiras aqui na Rede Super, no nosso bate-papo e em todos os programas da casa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.